E aí, resolveu? Vamos ver então se você conseguiu resolver direito esse negócio? Vamos lá. Quanto que foi o resultado? Foi 12, garoto. Acertou, miserável. Será que você acertou mesmo? Olha lá, vamos ver. Como é que é esse negócio, como é que a gente resolve esse negócio? A gente começa aqui, em primeiro lugar, o que você vai resolver? A potência. A potência vai dar 9, 3 elevado ao quadrado. Tem muita gente que já vem direto agora aqui para multiplicação. Acontece que eu tenho uma divisão. E aí vocês perguntam, quem que eu faço primeiro? A multiplicação ou a divisão? As duas têm a mesma precedência, ou seja, as duas devem ser resolvidas, elas têm o mesmo grau de importância. Só que ela vai ser resolvida quem? A que aparecer primeiro. E na nossa fórmula aparece da esquerda para a direita primeiro. Então veja só, quem que apareceu primeiro? Lá na tela nós temos a divisão. Então você vai colocar a divisão. Então nós temos aqui 18 dividido por 9, que deu quanto? 2. Aí eu trago aqui a multiplicação, que dá 10. Por último, eu trago aqui a soma, que vai dar então 12. Então, é assim que a gente resolve. Mas tem então a soma ou a subtração, que nesse caso as duas têm o mesmo grau de precedência, e da mesma forma, quem é resolvido primeiro? Aquela que aparecer. Aí volta tudo ao normal. E quem eu faço primeiro? Eu faço primeiro a potência. Potência aqui, 6 ao quadrado dá 36. Em seguida eu faço a multiplicação. Multiplicação vai me dar 36 vezes 5 dá 180. E aí eu tenho por último a soma, e aí eu vou ter 182. Viu só como é que você vai fazer? Então veja, na hora da prova isso vai aparecer. Muitas vezes em prova o examinador coloca só a fórmula dessa maneira aí, e aí você tem que resolver isso. Lembre-se da precedência dos operadores. E para você memorizar, olha aí a observação então na tela, os parênteses forçam a precedência e são resolvidos primeiro. Uma vez em prova, o examinador colocou assim uma questão extremamente conceitual. Ele colocou assim: assinale abaixo qual a operação que é resolvida primeiro em uma célula do Calc. E aí tinha lá a multiplicação, exponenciação ou potência. Tem isso também, exponenciação, potência, a mesma coisa. Potência, porcentagem, aí tinha lá o que estiver entre parênteses. Essa era a opção. O que estiver em parênteses é o que vai ser resolvido primeiro. Por quê? Porque ele força a precedência daquele operador, certo? Muito bem, então vamos lá, vamos continuar. Nós temos aí mais operadores. O próximo operador é o operador de concatenação. Isso não é um palavrão. Concatenação significa junção. Concatenar é juntar. Ele junta valores de duas ou mais células, tá certo? Então vamos ver qual é o operador. O operador é o que está aí na tela, é o E comercial. O E comercial,
Ele é, então, o pessoal apanha, né, para escrever isso, o E comercial. Tem gente que vai escrever o E comercial, acaba escrevendo uma clave de sol, tem nada a ver, né? Mas aqui, ó, o E comercial. Se você começar do outro jeito, fica mais difícil, né? Quando você começa aqui de baixo, assim, fica mais difícil. Eu começo aqui pela bolinha, quer dizer, opa, assim, mais bonitinho, né? Muito bem, não importa, isso aqui não é aula de caligrafia, isso aqui é aula de calque. E aí você tem o E comercial e ele serve para juntar valores de duas ou mais células. E você tem essa fórmula que você está vendo aqui. Essa fórmula é uma fórmula de concatenação que está usando o E comercial. O que ele está falando? Ele está falando que vai juntar os valores da célula A1 e da célula A2. Qual é o resultado disso, gente? Na célula A3 vai ficar como? Olha lá como é que vai ficar. Exatamente isso. Aí, professor, eu achei que fosse 13. Você falou que era para juntar. Não, juntar é colocar lado a lado. É como se fosse aquelas composições de palavras no português, né? Lá na morfologia. Né? Tem a composição, justaposição. Isso aqui é uma justaposição. Você coloca, né, junta as duas. Tem a aglutinação, que você perde algumas sílabas, né? Ou alguma coisa assim. Mas aqui não, é sem perda. É a justaposição. Pá, você coloca uma do lado da outra. Parece fácil? Pareceu fácil, né? Mas olha uma questão de prova que eu vou mostrar aqui para você agora, que foi uma provinha bem interessante. Eu vou elaborar aqui agora para você exatamente como que foi feito lá na prova. Olha só. Na célula 1, tinha assim, ó, fulano. Na célula A2, tinha stf.jus.br. Na célula 3, tinha fulano, @stf.jus.br. Aí a questão de prova foi: qual a fórmula em A3 usando-se o E comercial? E aí? Como que ele chegou a esse resultado usando o E comercial? Pois é, isso que ele quer saber. Eu sei que A1 é isso daqui, A2 é isso aqui e A3 é isso aqui. A1, A2, A3. E aí? Vamos lá? Bom, eu vou concatenar as coisas. A1 concatenado com o quê? Veja, o que vem aqui? Ó, isso aqui é A1. Isso aqui é arroba, isso aqui é A2. Concatenado com arroba. Quem é arroba? Eu tenho que colocar entre aspas toda vez que eu me deparar com um texto ou um caractere de texto em uma fórmula, eu tenho que colocar entre aspas, tá legal? Então, eu estou concatenando com um texto, então eu tenho que colocar entre aspas. Vamos lá, continuando. E aí, depois do arroba, eu tenho que concatenar com A2. Esta é a fórmula. A1, que é fulano, concatenado com arroba, entre aspas, que é um texto, concatenado com stf.jus.br. E essa é a fórmula, então, de concatenação que nós temos em A3. Isso é uma questão de prova, uma questão difícil, usando a concatenação, tá? Então ele junta valores de outras células e aí ele coloca aquilo daquela forma. Se for com outro texto, ele vai colocar o texto entre aspas. E aqui então estava essa cobrança a respeito disso. Então, se ficou difícil para você, reveja essa parte, tá? Volta aí, olha de novo, faz o teste na sua planilha aí do Calc, né, para ver se você consegue. Eu vou te dizer uma coisa: não tem o Calc instalado, professor? Faz no Excel, que é a mesma coisa, igualzinho, tá bom? Não tem problema não. Se tiver só o Excel, faz no Excel que dá certo, tá joia? Vamos lá, vamos continuar. Bom, nós temos também os operadores lógicos, que são os operadores do raciocínio lógico, que você vai construir, então, algumas fórmulas lógicas. Bom, as operações lógicas, elas vão dar para a gente o resultado que é resultado de verdadeiro ou falso, só isso.
Quando você tem uma expressão lógica, a expressão lógica ela traz como resultado ou verdadeiro ou falso. E aí nós vamos ver aqui quais são esses operadores. Olha só, sempre que uma fórmula tiver esses operadores aí, que nesse caso é o maior que e menor que, você está vendo, é maior que. Então você está vendo aí no caso, 7 é maior que 5. Ele está afirmando, isso é uma afirmação. E essa afirmação ela só pode ser verdadeira ou falsa. Então, as expressões lógicas no calc são afirmações. Ele está afirmando, ó, é isso. Então você está dizendo. E aí, como você está fazendo uma afirmação, aquela afirmação tem valor verdadeiro ou falso. E na própria célula, olha lá o que ele escreve. Ele escreve o resultado. Ele escreve o resultado, ó, verdadeiro. Você escreveu isso, deu enter, e aí ele foi lá e colocou isso aqui, verdadeiro. Fica lá escrito na fórmula. Olha esse outro caso aqui. Nós temos então mais operações lógicas, mais operadores lógicos, que é o maior ou igual e o menor ou igual. E veja, o que você tem aqui? Maior ou igual. Ele está afirmando. O 5 é maior ou igual. Aí você faz a seguinte avaliação. Ele é maior? Não. Ele é igual? Não. Então, falso. Está afirmando 5 é maior ou igual a 7. Essa afirmação é falsa, porque 5 não é maior e 5 não é igual. Agora, se ele fosse maior, por exemplo, 5 maior ou igual a 3. Vamos lá, vamos escrever aqui, ó. 5 maior ou igual a 3. Ora, ele é maior. Então, verdadeiro. Atenção! Aqui é o seguinte, nós temos a coisinha aqui. Veja só, no nosso calc, nós não temos aquele operador que a gente tem o maior e embaixo igual. Como assim? Olha lá na tela. Desse jeito aqui que eu estou falando. Não é assim, tá? Isso não existe. E nem o menor igual assim. Também não existe, ok? Então, o que nós temos é o menor em seguida o igual. Nós temos o maior em seguida o igual. Isso aqui é muito importante, porque isso aqui costuma cair em prova com frequência, tá? E às vezes o examinador coloca lá uma fórmula e vai estar errado, porque não existe esse operador aqui que a gente está falando, né? Esses daqui não existem lá no calc, não vai existir, beleza? Muito bem, vamos lá. Bom, esses são os operadores lógicos, nós temos mais dois operadores lógicos. Nós temos aí o igual e o diferente. E o que é importante você saber? Que o diferente, ele não é aquele diferente que é o igual cortado. Isso aqui não existe. Não existe o igual cortado. Como eu falei, da mesma forma. Então nós temos aqui o igual e o diferente é o menor seguido do maior. Então esse é o diferente. Então é importante pensar nisso aqui, porque em prova ele vai colocar. Né? Ele vai colocar, assinale abaixo o operador que não existe no calc. Aí você vai lá, vai ver e não vai ter mesmo aqui no calc aquele operador que é o igual cortado, tá certo? Muito bem, vamos lá. Então esses são os operadores lógicos e dessa forma, o que a gente faz? A gente constrói então fórmulas, né, lógicas cujos resultados vão ser verdadeiro ou falso. Você vê que na própria célula ele escreve então verdadeiro ou falso. Muito bem, aí nós vimos que as fórmulas elas podem ser escritas de maneira manual com os operadores. E agora nós vamos ver a maneira automática de se escrever as fórmulas, que é por meio das funções. As funções, então, o que são as funções? Olha lá, então, funções são cálculos automáticos pré-definidos. Já existem lá, né, no banco de dados do calc, está tudo lá armazenadinho. Você apenas chama, mas para chamá-las você tem que respeitar a sintaxe dessas funções. E aqui nós estamos falando de uma sintaxe, tá? A sintaxe da função, ou seja, a maneira como ela é escrita. Como é uma operação, vai começar com o igual, e aí, né, você tem esse igual para iniciar, para ele calcular alguma coisa. E você tem, então, o nome da função. Muito importante aqui no nome da função. Por quê?
Porque muitas vezes em prova, o examinador vai colocar lá a função somar, por exemplo. Função somar não existe. Então, o que você tem que ver é que o nome da função tem que ser exatamente o nome que está pré-definido. Existe a função soma, mas não existe a função somar, tá legal? Então é importante tomar cuidado com essas peguinhas que às vezes deixam um pouquinho de dúvida, né? Mas vamos lá, vamos continuar, olha lá. É importante você saber aqui essa sintaxe, essa estrutura. Por quê? Depois do nome da função vem o quê? Parênteses. E ele se abre e ele se fecha. Eles se fecham. Então os parênteses abrem e fecham. E dentro dos parênteses pode ou não haver argumentos, que são valores de entrada. E aí, se eu tenho mais de um valor de entrada, eu os separo por ponto e vírgula. E aí você tem argumento 1, ponto e vírgula, argumento 2, ponto e vírgula, argumento 3. Você quer somar diversas células aleatórias. Você vai separando, então, ponto e vírgula. E assim por diante. E sendo que aqui existem algumas outras funções que a estrutura delas é fixa, ou seja, só pode ter 2 argumentos, ou só pode ter um argumento. Se você colocar mais de um, dá erro. Está entendendo? Então, essa aqui é uma sintaxe genérica, ou seja, é uma estrutura genérica das funções. Então, é uma estrutura que vai servir para várias funções, para você entender aqui o raciocínio. E qual é o raciocínio principal aqui? É que ela começa com igual, olha lá mais uma vez, começa com igual, tem o nome da função, vai ter parênteses e vai ter argumentos, sendo que se houver mais de um argumento, é ponto e vírgula que os separa. Por que eu estou dando essa ênfase? Porque muitas vezes em prova ele coloca só uma vírgula para você e para te confundir, e isso é errado, vai dar um erro de sintaxe, ele não vai calcular nada, ele apenas vai dar um erro de sintaxe, e aí ele vai dizer, ó, houve um erro, não vai te dar resposta nenhuma. E aí às vezes o examinador cruel, ele chega lá e coloca, né? Ao fazer fórmula tal, aí ele vai somar as coisas. Olha lá, por exemplo, um exemplo é esse aqui, ó. A fórmula somará as células A1, A2 e A3, dando tal resultado. Errado, não vai dar resultado nenhum. Por quê? Olha lá por que não vai dar. Porque aqui, ó, ele está separando por vírgula e vírgula, dá errado. Muita atenção. Eu estou chamando a sua atenção para coisas que são detalhes que parecem insignificantes, mas é isso que o examinador está pegando, justamente para ver se você está atento. E na hora da prova, o que mais acontece é a gente ficar avoado, não é verdade? A gente fica lá, ó, parece estar lesado, você não está vendo nada, você não enxerga as coisas. Meu Deus, como é que era isso? Isso aqui estava na minha cara e eu não enxerguei. É verdade, isso acontece mesmo, porque há um fator, né? Há um mistério no momento da prova do concurso. Eu costumo dizer que aquele saquinho que eles usam para você colocar as coisas dentro lá, né? Sabe aquele saquinho que você coloca lá, sua chave, sua carteira e tal? Parece que quando você abre o saquinho tem um pozinho que te deixa doidão e você não consegue enxergar mais nada dentro da sua prova. Porque você olha lá e fala, mas gente, isso aqui eu sabia, como é que eu não vi isso aqui? É verdade, acontece isso, tá? Cuidado com o pozinho lá do saquinho lá da prova, tá legal? Então, muito bem, então não existe aqui ponto e vírgula separando os argumentos, e sim ponto e vírgula. Essa é a sintaxe das funções, a estrutura básica. E nós vamos então ver o seguinte: para inserir funções, eu posso fazê-lo de diversas maneiras, e uma das maneiras que eu posso fazer é ou na barra de fórmulas, eu clico na barra de fórmulas e saio digitando, ou diretamente aqui na célula, ou então no meu assistente de funções, ou ainda no botão de autossoma ou de somatório, que ele vai então inserir a função soma diretamente. Então, várias maneiras de eu inserir função. Olha lá, preste atenção.
E aí, quando você está inserindo uma função e está em edição, aquela célula, aparece, veja só como estava aqui e olha como está aqui agora, ó. Aparecem dois outros botõezinhos quando você está em edição na sua célula. Aparece o botão X, que é para você limpar, é como se fosse o ESC, e aparece o botão Enterzinho aqui para você finalizar o seu cálculo. Então, muito cuidado, quem prova ele vai falar, ao pressionar o botão X da barra de fórmulas, a célula será excluída. Não tem nada a ver, ele só vai apagar, né? Vai deixar de editar, vai apagar o que você estava editando naquela célula. Só isso, vai interromper a edição. E o outro, ele vai finalizar. E nós temos aí o botão FX, né? Esse botãozinho, que é o famoso FX aí. Esse botão FX é o botão de assistente de função, que ele aí na tela, né? Nessas versões, tá aí, ó, assistente de funções. Você insere funções por meio do assistente de funções, que é o FXinho lá, que ele traz então uma lista de todas as funções categorizadas aqui, ó, você tem as categorias das funções no Excel, no Calc, e aí você tem todas as fórmulas aí, várias fórmulas, né? Tem várias aí que nós podemos encontrar. E nós vamos ver as principais funções que são cobradas em prova. Muito bem. E aí, quando você insere, como eu falei, você pode digitar aqui na barra de fórmulas ou digitar diretamente na célula que você então está inserindo a sua função. É assim que nós trabalhamos com funções. E nós vamos então começar com as principais funções e dentre elas nós vamos começar com funções de data, que é a função hoje. Função hoje, quando você digita, olha lá como é que você vai digitar lá na célula e olha o que vai acontecer. Ele vai colocar para você a data. Essa data é linda, data 20/3, é a data do meu aniversário, muito linda essa data. Então o que está acontecendo aqui, ó? Esse hoje, atenção, insere a data atual. Que data atual? A data atual é a data do sistema, é a data do seu computador. Ele vai pegar e buscar do sistema operacional qual é a data daquele computador. Então ele insere a data atual do sistema, tá legal? Veja só. Atenção à sintaxe dessa função. Olha que interessante, olha lá. Ela não possui argumentos de entrada, não tem valores aqui dentro. Mas mesmo assim, eu preciso digitar os parênteses. Por quê? Porque se eu não colocar parênteses, vai dar um erro de sintaxe. E olha só que interessante. Às vezes em prova, o examinador pode falar assim, a função hoje insere a data atual em uma célula. Olha como é que ele escreveu. Certo ou errado? Tá certo, por quê? Se ele tivesse colocado assim a função hoje, ou a função hoje, ou a função hoje, desse jeitinho, tudo estaria certo. Por quê? Porque nesse caso, ele não está usando a função hoje. Ele está apenas falando a respeito da função hoje. Então, você tem, além disso, além de conhecer a sintaxe, você ainda tem que saber como que o examinador pode cobrar. Por quê? Porque é o seguinte, olha aqui para mim, muitas vezes o examinador, ele está falando sobre essa função. Ele não está usando a função. Então você tem que saber identificar esses dois tipos de questões em prova quando se trata de questões de cálculo. Se o examinador está falando a respeito ou se ele está usando a função. Tá bom? Então esses são os dois tipos de uso das funções, os tipos de questões de funções. Se ele estivesse falando sobre a função hoje, só falando, tá ótimo, não precisa, né? Você pode chegar e colocar lá, hoje assim. Agora, se ele estiver usando, ou seja, para o usuário inserir na célula A1 a função, a data atual, ele deve digitar a função, aí tem que ser exatamente desse jeito aqui, respeitando toda a sintaxe. Inclusive os parênteses, mesmo que não haja valor de entrada.
tá bom? Muita atenção a esses dois tipos de questões a respeito de funções. Falando a respeito da função ou usando a função, tá bom? Vamos lá. Nós temos então outra função de data também, que é a função agora. A função agora, ela insere a data e a hora do sistema. Como é que é isso? Você vai digitar lá e você vai encontrar isso daqui, tá certo? Então é isso que nós vamos encontrar. Ele vai colocar a data e a hora. Data e hora. Muitas vezes, o examinador, para confundir o candidato, fala assim, a função agora insere a hora do sistema. Não, ele insere a data e a hora, tá bom? E o que é interessante aqui a respeito dessa função? A mesma observação da anterior, a sintaxe. Não tem valores de argumento, mas mesmo assim eu tenho que colocar parênteses quando eu estou usando a função, tá bom? Questões de conceitos, questões de uso. Se eu estou falando, é uma questão de conceito, se eu estou usando, é questão de uso, tá? Procedimento, ok? Muito bem. Então, veja só, essas são funções de data, e aí nós vamos agora falar sobre uma das funções mais usadas e mais conhecidas, que é a função soma. A função soma, ela vai somar os valores do argumento, e esse argumento aqui, ó, é que é o problema. Porque a função soma, somar você sabe, né? Mas o problema agora é o intervalo que está sendo usado. E esse intervalo é um intervalo misto, onde eu tenho células aleatórias e contínuas. E como que vai somar? Quais são as células que você somaria nesta função? Me diga aí, vai lá. Muito bem. A1 mais B3 mais B4 mais C3 mais C4. São as células que você somaria. Algumas observações que são importantes. Suponha que a célula C3 tenha a palavra casa lá dentro dela inserida. Tem vários números lá, mas a C3 tem a palavra casa. O que vai acontecer aqui como resultado dessa função? Não vai dar erro, não. Não vai dar erro. O que vai acontecer? Aqui, ele vai ignorar as células não numéricas. Ponto final, tá bom? Então, quando você tem lá num intervalo de células que você pediu para somar e numa das células tem valor que não é número, não dá erro. O cálculo simplesmente ignora aquela célula e só considera as células numéricas, tá? Então, são funções aritméticas que têm essa prerrogativa, ele faz essa análise prévia e ele elimina os valores que não são aritméticos. E aí ele simplesmente soma só os valores numéricos, tá legal? Só as células com valores numéricos. O que não é numérico, ele descarta, ele ignora e não vai dar erro. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes em prova o examinador coloca esse peguinha e não dá erro quando tem uma célula que não é numérica. Essa soma, essa função, é a mais cobrada em prova. A mais cobrada. E ela é a mais usada por todos nós também no Calc. E por saber disso, o Calc então colocou um símbolozinho, um botãozinho, que é o botão de soma. Olha lá então, o botão somatório, ele vai inserir automaticamente a função soma na célula. E ele pode fazer de duas maneiras. O usuário, se não tiver selecionado um intervalo, o Calc vai lá e sugere um intervalo para ele. E deixa em aberto para o usuário continuar editando e finalizar. Agora, se o usuário selecionar um intervalo e clicar no botão de soma, aí ele já finaliza somando o resultado já de uma vez. Por que isso? Porque se você já selecionou um intervalo, ele entende que já concluiu, é só te dar o resultado. Se você não selecionou o intervalo, ele fala, opa, eu sugiro isso daqui para você. Tá bom? Então, se você tem lá uma célula, né, um conjunto de células, uma coluna, e você então seleciona aquelas células, aperta somatório, ele no final, ao final desses valores, ele vai colocar então o resultado automaticamente para você, ok? Muito bem, essa é a função soma, portanto. E aí nós vamos parar por aqui e no próximo bloco nós vamos continuar
com mais funções aí e depois mais para frente a gente vai ver também outros recursos do Calc, tá legal? Até logo então!